Estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiências. E nós estamos em edições especiais durante esse mês de setembro, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. E durante todo esse mês nós vimos recebendo especialistas na área da saúde mental. E hoje quem participa comigo é a terapeuta Priscila Barreto, que é especialista em travas mentais. Quero desde já te agradecer, um prazer tê-la conosco, tenho certeza que surgirão muitos assuntos e que vai alcançar muitas vidas. Gostaria também que você falasse para nós a origem, como surgiu o Setembro Amarelo. Bom, boa noite, para você e para todos também. Eu quero, ser grata, primeiramente, a Deus, e a você por abrir esse espaço, tão importante para que nós, terapeutas, possamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. E hoje está sendo quebrado esse tabu, As pessoas hoje estão conseguindo já falar um pouquinho sobre o suicídio. Quando isso aconteceu, essa origem, ela veio dos Estados Unidos em 1994, quando um jovem chamado Mike, aos seus 17 anos de idade, ele tirou a sua vida. A sua mãe, no meio da sua dor, resolveu ter dentro dela uma força. Quando eu estava estudando a história do suicídio, do Setembro Amarelo, eu comecei a analisar, sabe, Simara, a dor de uma mãe, um posicionamento de uma mãe no meio, de um cenário caótico de morte, de perda. Perdeu o seu filho, com 17 anos, e no meio da dor, ela teve que se levantar e começou ali a preparar 500 cartões com lacinho amarelo e no meio do velório começou a distribuir. E naquele exato momento, as pessoas que estavam ali, os amigos, os familiares, eles começaram também a distribuir aqueles cartões. E vidas receberam naquele exato momento uma palavra para que eles não viessem também tirar a sua vida. É uma história muito bonita, Esse movimento chegou, no nosso Brasil no ano de 2015 e foi muito importante para quebrar esse tabu no meio dos brasileiros, porque muitas pessoas estão passando por momentos de depressão, de tristeza e não conseguem pedir ajuda. E começa a sentir uma dor interna e começa a se trancar. Hoje, nós vemos aí nas pesquisas que 16 mil pessoas por ano têm tirado a sua vida. E é muito difícil, para nós que somos terapeutas, saber desse número e tem pessoas que têm medo, Simara, de chegar e pedir ajuda para um profissional. E também nós estamos vendo que a própria família não estão se levantando para observar a dor dessa pessoa que está passando por esse quadro, para poder conscientizar eles a importância de sair de uma depressão, de uma ansiedade, de uma dor, porque o suicídio hoje está acontecendo na vida de muitas pessoas por intermédio de quê? De uma dor que não é colocada para fora. E é muito importante as pessoas colocar essa dor para fora para receber a cura, Priscila, como terapeuta especialista em travas mentais, quais são os bloqueios emocionais que você mais encontra nas pessoas que têm o desejo suicida? Bom, os bloqueios mais que eu ouço das pessoas no momento de um atendimento é dores internas que elas passam
devido à área sentimental e também problemas que as pessoas têm com bullying também. Tenho pegado muito casos de adolescentes, de jovens que têm sofrido bullying na escola e com isso estão sentindo vontade de tirar a vida. E quando eu faço ali o diagnóstico de travas mentais, eu consigo identificar, através da trava da vítima, o bloqueio emocional da pessoa que fez esse teste. E muitas pessoas, quando estão com a trava da vítima alta demais, ela está passando por algum problema interno. Foi alguma decepção que ela teve na vida amorosa, de repente foi alguma coisa que ela passou também com bullying, pessoas que estão guardando mágoa, tristeza, rancor, algo que aconteceu com ela e ela não consegue liberar o perdão. Porque liberar o perdão é para o benefício próprio da pessoa. E quando a pessoa não consegue limpar o seu coração, ela começa a guardar tudo que ela ouviu de uma pessoa e começa a criar esses bloqueios no emocional dela. A autoestima da pessoa começa a cair. E quando a autoestima da pessoa começa a cair, Simara, a pessoa já entra em um quadro de depressão. Sabe aquela pessoa que de repente teve uma empresa que bombou, um empresário, que de repente ele tinha tudo na vida dele, mas aconteceu as percas na área financeira, a empresa veio à falência. Esse empresário, se ele não tratar o emocional dele, vai gerar um bloqueio no emocional dele, daqui a pouco vai entrar a tristeza, daqui a pouco vem um quadro de depressão, daqui a pouco ele vai estar o quê? Se trancando. E quando uma pessoa está assim nesse quadro de angústia, de tristeza, de depressão, é muito importante o acolhimento da família. A família precisa o quê? Observar a situação daquela pessoa que está angustiada. E hoje o que nós estamos vendo, as pessoas com essa dor e os familiares achando que é bobeira, é frescura, tá fazendo isso para chamar atenção. Não, quando uma pessoa começa a se trancar e a querer estar fora, né, existe dentro das travas mentais também, que eu trato muito, é a trava do ambiente. E essa trava do ambiente também é uma das travas muito forte, porque eu pego paciente que não tem vontade de estar mais em uma festa, não tem vontade mais de estar em uma reunião de família, e quando essa trava está alta demais, eu percebo que essa pessoa tem um bloqueio no seu emocional e está acontecendo alguma coisa com ela que ela quer ficar sozinha. Não é normal, Simara, uma pessoa querer ficar sozinha, porque nós precisamos estar conectados, rapport, conexão com pessoas. Precisamos estar conectados às pessoas. E quando uma pessoa que já está com esse quadro de depressão, de angústia, ela se isola dentro de um quarto, ela está falando, eu preciso de socorro. E aí é a hora que entra os amigos, os familiares, para fazer esse acolhimento e começar a levar palavras motivadoras. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas no momento da depressão sendo abandonadas. Quantos filhos abandonam um pai quando o pai começa a entrar nessa crise? Quantos marido, esposa, está vendo seu companheiro chegar numa situação dessa, mas ainda não teve ali um olhar de acolhimento. Eles estão olhando com um olhar de julgamento. E a pessoa, quando está com esse sintoma de querer tirar a tua vida, não temos que olhar com o olhar de julgamento. Nós temos que olhar com o olhar de acolhimento. Vem cá, a sua dor é minha dor.
Eu estou aqui para te ajudar. Você precisa sair dessa situação. E hoje nós não estamos vendo isso. Não, assim, estamos conscientizando aquela pessoa que está dentro da dor, que é necessário ela se posicionar, porque a dor não é para sempre. E a dor tem que ser tratada. Um problema interno, quando tá demais, está florando demais, automaticamente a pessoa começa já a demonstrar com a sua postura externa. E precisamos nos posicionar e observar a pessoa que está sofrendo com isso. A campanha, né, do Setembro Amarelo, ela incentiva a escuta ativa. Mas e quando a pessoa tem dificuldade de se abrir? Como que vocês agem? Qual o trabalho que pode ser feito? Porque a pessoa está cheia de traumas, de travas, mas tem dificuldade de se abrir. Aí como que é feito esse trabalho? Bom, foi como eu tinha falado alguns minutinhos atrás, né? É criado um rapport, que é uma confiança do paciente com o terapeuta. Às vezes o paciente vai chegar para o terapeuta e ele vai esconder a sua dor. Eu pego muito esse caso. E quando eu faço as minhas consultas, eu observo muito. Eu faço, né, leitura facial da pessoa. E eu começo a observar se ele está nervoso, se ele está agitado, se ele está me escondendo alguma coisa. E uma das coisas que eu falo para os meus pacientes, confia em mim. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para olhar para você com o olhar de julgamento. E eu preciso compreender o que está dentro do seu emocional. Eu preciso entender a sua dor para me poder elaborar aqui um tratamento através das técnicas das travas mentais que eu utilizo para poder cuidar do emocional desse paciente, para poder saber ajudar ele. E assim, chega muitos pacientes assim com esse bloqueio, ainda mais a primeira consulta, né? Eu primeiro dou o diagnóstico de travas mentais e na segunda consulta já vou fazer a anamnésia, né? Projeção de objetivo. Aí na anamnésia eu pergunto para ele, o que te trouxe até a mim? Qual é a sua dor? E quando eu faço essa pergunta, tem uns que não sabem me responder. E aí eu vou e pergunto, o que está acontecendo com o seu emocional? O que você tem sentido no seu dia a dia? Aí eles começam a falar um pouquinho, abrir um pouquinho já o seu coração. Aí eu já vou devagarzinho, com todo carinho, como eu falei, sem olhar de julgamento, e começo a falar para ele que é necessário ele se tratar. Mas como que eu vou tratar uma pessoa, às vezes, que não quer colocar a dor para fora? Aí também fica difícil. Aí, com uma consulta, com 2 consultas, com 3 consultas, já vai criando essa conexão. Aí ele já vai falando tudo que ele está sentindo, aí a gente já vai ganhando o coração do paciente, né? Eu sempre falo que quem chega até a mim, se chegar triste, vai ter que sair alegre, porque eu sou alegre. E assim, Simara, para mim falar desse tema de suicídio, como eu já fiz uma outra entrevista com você, né? Como eu tinha te falado, eu sou escritora também, sou uma das coautoras do livro Mulheres como Luzeiros no Mundo. Eu já fiz uma entrevista com você, né? Há alguns tempos atrás, eu contei isso no outro podcast sobre a minha dor. Hoje, para mim falar sobre Setembro Amarelo, foi maravilhoso para mim, porque eu sei o que é a dor. Eu já passei por isso. Eu já estive num cenário de depressão. Eu já estive em frente a uma ponte. Eu, como pastora, pensando em tirar a minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu passei por uma dor tão grande na minha vida que eu achava que a dor não tinha solução. E o que acontece com a mente de quem quer tirar a tua vida?
é achar que o seu problema não tem solução. Quando o nosso emocional, quando o nosso psicológico, ele chega já numa fase de uma dor tão grande, você fala, poxa, não tem jeito, não vai ter como mais esse problema ser resolvido. Esse problema não tem como mais. A única solução é tirar a minha vida. Eu pensei isso. Mas eu, primeiramente, como pastora também, fui pedir ajuda a Deus, né? Em oração, e comecei a tratar também o meu emocional. Eu comecei a pedir ajuda. E muitos não conseguem pedir ajuda. Se tranca no meio da dor. Eu fui diagnosticada pela médica com depressão. Eu cheguei em casa com a receita, comprei os medicamentos. Quando eu olhei aquele monte de medicamentos, falei, calma aí. Eu sou uma mulher alegre. Eu não vou me entregar à dor. E sabe, Simara, o que eu vejo, o que eu passei e posso passar para as pessoas que vai assistir esse podcast, quando nós que estamos passando por esse problema, se olharmos para nós e não tivermos o amor próprio, eu faço destrave do amor próprio hoje como terapeuta, eu fui estudar, me formei a terapeuta, hoje eu estou fazendo faculdade de psicanálise também. Eu comecei a querer descobrir, né, na verdade, o que estava acontecendo também com o meu emocional. E hoje Deus me fez sentir, né, na pele a dor do suicídio no passado, me curou e hoje me colocou aqui para falar sobre o Setembro Amarelo e ajudar pessoas que eu estive alguns tempos atrás sentindo a dor que talvez essa pessoa que vai assistir esse podcast, né, quando chegar até essa pessoa, possa estar passando por algo que eu passei no passado. Mas eu corri pedir ajuda. Eu não me entreguei à dor. O segredo é lutar dentro de uma dor e não se entregar à dor. Porque se você se entregar à dor, a dor vai dominar o seu emocional, vai dominar o seu coração e você vai acabar fazendo coisas que não deveria. E hoje, né, nós estamos vendo que os homens são a maioria das pessoas que estão tirando a vida deles. Em segundo lugar, vem mulheres, depois vem adolescentes, até criança hoje estão tirando a vida. E hoje eu, como terapeuta, eu procuro acolher essas pessoas, como você me fez a pergunta, o que eu faço, né? Eu tento acolher, eu tento abraçar, eu tento mostrar para eles o seu problema tem solução. Não se entrega a essa dor. E eu sei que todos nós que somos especialistas e tratamos pessoas que estão com esse problema na mente, quando nós vemos a pessoa se recuperar, nossa, é maravilhoso. Hoje eu peguei uma paciente, né, foi a 6ª sessão que tinha fobia. Estava com medo com algo que aconteceu com ela dentro de uma van. E hoje eu brinquei com ela, eu sorri. Aí eu falei, qual o seu problema hoje? Como foi sua semana positiva, semana negativa? A semana foi maravilhosa, tudo foi ótimo. E o teu ponto negativo, teve? Não teve. Nossa, eu falei, nossa, que maravilha. Vamos entrar para a técnica. Porque dificilmente eu pego um paciente que chega para mim para uma sessão, eu tive problema essa semana, eu fiquei assim essa semana. E hoje, quando eu vi a alegria da paciente, eu vi que vale a pena fazer terapia, vale a pena cuidar da saúde emocional. Sim, é uma coisa que eu já falei em todos os podcasts, né? Eu tive depressão, tive síndrome do pânico. Ao contrário de você, não busquei ajuda, porque eu também não entendia muito bem qual era a ajuda. Não é que eu não acreditava, mas eu não tinha muita noção. E as pessoas demoram a entender o que está acontecendo. Eu, no meu caso,
Se eu for ver direitinho, eu já estava mais de 2 anos nesse estado, mas não tinha noção. Só descobri quando o médico disse o que era. Acontece muito isso, das pessoas chegarem sem saber o que realmente elas têm, ou a maioria que chega já ciente de que teve um trauma, ou acontece em muitos casos, igual aconteceu comigo. Olha, quando a pessoa está nesse quadro de depressão, de angústia, sofrendo alguma dor interna, às vezes ela própria não sabe que ela está com isso. Eu fiz essa semana um destrave mental com uma pessoa e quando eu comecei a falar com ela, por que essa tua trava mental está alta assim? O que está acontecendo com o seu emocional? O que está acontecendo com o seu psicológico? Aí ela pegou e falou para mim assim, essa trava tá alta assim? Poxa, eu nem imaginava que esse problema que eu tive lá na minha infância iria ser descoberta aqui agora. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Porque eu pergunto como foi sua infância, eu pergunto como foi a convivência da pessoa com o pai, com a mãe, trava paterna. Eu preciso tratar, porque assim, Simária, muitos adultos hoje estão com a mente travada, com dores internas devido a travas paternais. Problemas que não foram resolvidos no momento que ele tinha, assim, uma idade de 10 anos, 11 anos de idade, porque tem criança que cresce em um ambiente de um lar, que está vendo briga, que está vendo traição de pai e mãe, está vendo o pai ali batendo na mãe, vai se tornar um adulto cheio de traumas. E eu peguei um caso essa semana também, de um homem, que ele virou para mim e falou assim comigo, poxa, o que mais dói em mim, porque eu não tive o carinho do meu pai, um adulto, e eu me segurei para não chorar. O meu pai trabalhou muito e o meu pai, a pessoa falou assim comigo, o meu pai, ele me demonstrava o amor, o carinho, dando alguma coisa para comer, um chocolate, alguma coisa, mas eu só queria o afeto, o abraço. Eu falei, meu Deus, isso é muito importante. Eu até pretendo gravar um vídeo falando sobre isso, porque para muitos isso não tem importância. Mas eu vi a dor de um adulto. Tipo, eu só queria que meu pai falasse para mim, eu te amo. E quantos pais hoje não falam para o seu filho, eu te amo? Quantos filhos hoje não conseguem ter esse contato com o pai? E sabe o que cria no emocional de um jovem, de um adolescente, de uma criança? E ele vai chegar numa fase adulta se sentindo que ele foi o filho rejeitado. E tem muitos pais que priorizam sempre um filho e rejeita outro filho. Eu estou estudando um pouquinho sobre constelação familiar. E nos estudos eu tenho visto que muitos filhos estão com problema psicológico devido à atenção que eles têm dentro de casa. Porque hoje a internet tomou todo o tempo da família. Hoje você não vê mais uma família ter um diálogo numa mesa. Hoje você não vê mais uma família conversar, um pai perguntar, filho, como foi seu dia de aula? Filho, o que você fez hoje? O filho vai para dentro de um quarto, começa a ver vídeos que não deveriam estar vendo, começam a jogar. Peguei um outro caso também de uma pessoa, de uma adolescente que estava jogando e começou a se mutilar através de jogos. E hoje os pais estão deixando os filhos de qualquer forma e não estão dando atenção para o que seus filhos estão fazendo. Não olha o celular do filho, não vê que os filhos estão conversando. Outro caso que chegou até a mim também, né? Você perguntando como eu lido com esses problemas de paciente. Namoro online, meu Deus. Hoje, assim, tá
tá surgindo muitas dores no emocional de pessoas, porque tem pessoas que estão se relacionando por vídeo e não estão tendo contato físico. E com isso, quando termina o namoro online, a pessoa pensa em tirar a vida. Eu peguei uma pessoa assim e graças a Deus consegui trabalhar na mente desse jovem, porque ele se apaixonou por uma pessoa online. E quando ele começou a conversar comigo, eu vi que aquele relacionamento gerou nele uma dependência emocional. E todas as vezes que ele não falava com a menina, ele também estava já se mutilando e ele começou já a tomar medicamentos para dormir à noite e foi para o psiquiatra, começou a procurar ajuda com outros profissionais. Eu fui a quarta terapeuta que esse jovem procurou e eu consegui, né, para a glória de Deus, resolver o problema dele, porque eu comecei a conversar com ele. Eu sempre pergunto, vale a pena você deixar que esse problema no seu emocional domina a sua mente? Porque eu não posso, Simara, em nenhum momento chegar para o paciente e falar, faça isso assim, assim, assim. Eu, como terapeuta, eu sou como um GPS. Eu vou ensinar ele ali. Ó, você tem que fazer assim, assim. Mas será que você vai querer seguir isso aqui? Será que vai valer a pena você estar nessa situação? É como uma mulher que está sofrendo em um relacionamento abusivo. Será que vai valer a pena ela estar com um homem que agride ela, que bate nela? Está sendo traída várias vezes. E a dor dessa mulher já está grande. Porque imagina você estar dentro do teu lar e saber que teu esposo está com uma outra mulher. E chega muito esses casos para mim. E mulheres que pensam em tirar até a tua vida, porque estão passando por isso. Então, assim, é muito difícil para nós, que somos terapeuta, tentar fazer algo por alguém que às vezes também não quer mudança. Então, tem que ser com carinho, com jeitinho, com cuidado, né? Priscila, dentro dessa campanha do Setembro Amarelo, como que você acha que a sociedade pode evoluir quanto ao preconceito, quanto a quebrar mesmo essas travas? Bom, eu acredito, né, que a sociedade tem que se posicionar, tem que se levantar, abraçar mais esse projeto, né, sobre o Setembro Amarelo, porque nós temos todo o mês todo de setembro falando sobre o suicídio. E o que acontece? Será que vale a pena só falar o mês de setembro? Mês de outubro, novembro, dezembro, durante o ano todo não está acontecendo suicidas, pessoas se matando, tirando a vida aí, está acontecendo. Isso é um tema que precisa ser falado o tempo todo. Porque a 40 e 40 minutos tem uma pessoa tirando a vida. E a 4 segundos nos estudos, né, que nós vemos aí nas pesquisas, tem alguém elaborando um plano para tirar a vida. Porque quando a pessoa pensa em tirar a vida, Simara, ela elabora primeiro todo um plano. Você já viu pessoas pensar, vou amarrar uma corda, ela já vai dando sinais. E ela já vai falando para os familiares, ó, eu vou me matar, eu vou me matar. E os familiares, às vezes, que nada. Tem um ditado que falam muito assim, cachorro que late, né, não morde. Né? É um ditado popular. Mas a pessoa está falando, já está demonstrando o que está dentro do seu psicológico, da sua mente. Só que as pessoas não estão observando os sinais que a pessoa está dando. Então, nós, brasileiros, nós, seres humanos, né, porque em todos os países que acontece esse caso, né, de pessoas tirarem a sua vida, nós, como seres humanos, precisamos falar mais, quebrar esse tabu que existe, que se você ficar falando sobre suicídio, tentar falar para ele
despertar algo na mente dele, nós temos que falar, porque nós vamos tentar incentivar aquela pessoa mudar a mentalidade dela. O que nós vemos? O Setembro Amarelo, ele abre um espaço muito grande para trazer a conscientização para as pessoas o quanto a vida daquela pessoa é importante, gente. E tem pessoas que não estão dando importância à sua vida. Como eu falei, né? Eu trabalho com destrave e a trava do amor próprio, eu sempre falo isso para a pessoa. Olha para você, se ama, se valoriza, olha no espelho. Aí eu tenho um momento que eu passo com a pessoa lá sobre a técnica levanta. Se você tiver um espelho aí agora, vai lá e olha você no espelho. Essa pessoa que está aí no espelho é a pessoa mais importante dessa terra, que é você. Precisamos trazer isso para o consciente da pessoa. Você é amado, você é querido, você vai vencer, isso vai passar, porque nenhum problema é para sempre. E quem está querendo tirar a tua vida é porque está com algum problema dentro do seu emocional, achando que não tem mais jeito. E tem jeito sim. Eu estou passando por um período financeiro caótico. Mas calma aí. A crise vai passar. Uma hora Deus vai despertar na sua mente algo que vai modificar a tua situação financeira. Mas eu estou passando uma crise no meu casamento. Calma aí. A crise no casamento vai passar também. Eu estou passando por uma crise... de repente de depressão, eu estou trancada dentro de um quarto, eu perdi a vontade de acordar, eu não tenho vontade mais de tomar banho, eu não tenho vontade de mais nada. Se posiciona, porque esse quarto que essa pessoa se encontra, nesse quarto escuro, triste, deprimido, sem ter vontade de viver, essa depressão vai passar. Como você falou, você sabe o que é isso? E eu também sei o que é isso. E passou para nós. Sim. E hoje eu estou aqui tratando pessoas com um problema psicológico que eu tive lá atrás, no passado, e hoje você está aqui me entrevistando e conscientizando pessoas também de algo que você também sentiu na pele. Porque assim, Simara, eu entendo assim, nós falarmos sobre o Setembro Amarelo, estudar estudo sobre o Setembro Amarelo, falar sobre a teoria, né? É uma coisa, mas você sentir a dor na sua pele é outra coisa. Eu sei o que é a dor, o desespero de alguém quando está se sentindo mal dentro do seu emocional. Mas eu, como eu falei antes, eu quis mudança. Eu quis olhar para mim, eu quis me amar, eu quis me valorizar. O que nós estamos vendo hoje em dia são muitos pastores também tirando a sua vida. Eu não posso deixar de falar isso aqui, porque o que acontece? Nós pastores, nós abraçamos muitas pessoas, muitas vidas, e a maioria das pessoas que a gente mais abraça, que nós mais assim dedicamos a orar, a jejuar, passamos por decepções e angústia. Isso aconteceu comigo? Aconteceu também. Só que eu aprendi hoje a amar as pessoas sem me envolver no meu emocional. Tudo que você se envolve demais, tudo que você gera é uma conexão ali com aquela pessoa muito grande, vai gerar em você desequilíbrio emocional. Quando aquela pessoa fizer qualquer coisa a você, o seu psicológico vai ficar totalmente desestruturado. Então, assim, eu acho que nós que passamos por isso, precisamos de ajuda. Eu quero falar para você agora, você que está aí agora, assistindo esse podcast. Se você está passando por isso, está na hora de você se despertar. Mas a quem eu vou pedir ajuda? Às vezes um amigo, uma amiga, uma pessoa que está bem próxima a você, chama a pessoa, poxa, estou mal, preciso conversar,
eu estou sentindo isso, assim, assim, já vai aliviar. Mas eu não tenho confiança de conversar com meu amigo, com meu parente. Quem eu vou procurar? Procura, então, um especialista, alguém, um psicólogo, psiquiatra, um terapeuta. Você tem que colocar essa dor que está aí dentro de você para fora. Porque se você não colocar essa dor que está aí dentro de você para fora, uma hora você vai acabar querendo executar o que o inimigo está querendo. E dentro da Bíblia, nós que conhecemos a palavra, sabemos que quem tira a sua vida não tem o quê? Direito à salvação. E assim, isso nós precisamos ensinar. Nós precisamos falar para as pessoas. Lute pela sua vida. Independente do que você está passando. Se você precisar da minha ajuda, me chama. Pode procurar aí, meu nome é Pastora Priscila Barreto, mas você me acha nas redes sociais como Priscila Terapeuta, ou Terapeuta Priscila, qualquer coisa assim você vai me achar lá, é fácil. Porque meu nome tem 2 S, só existe eu. Eu estou aí para te acolher, para te abraçar, para te ajudar, para você entender que vale a pena lutar pela tua vida, não vale a pena desistir de viver. Gente, viver é maravilhoso, né? E quando nós temos Cristo ainda na nossa vida, meu Deus, não tem nem como explicar, é maravilhoso mesmo, porque Ele é a fonte da vida, né? Ele é a fonte da vida. E só quem tem direito de tirar a vida, gente, é Deus. É Deus. Falar desse tema é maravilhoso. E eu queria muito te agradecer por nos deixar tão à vontade, né, para falar um tema tão sério, um tema que ainda traz, né, um certo receio, essas coisas, mas é necessário falar. Assim como eu falei com os outros terapeutas que participaram. É pouco que a gente está fazendo, é pouco. Mas estamos fazendo alguma coisa e eu creio que Deus vai atingir vidas, as nossas experiências também vão alcançar pessoas, porque além da dor de perder, é o que você falou, a gente sabe que não tem salvação. Então, é uma dor 2 vezes. Então, eu queria te agradecer, foi muito bem esclarecido, foi bem colocado, muito obrigada mesmo. Tá bom, eu que te agradeço, né, por essa oportunidade. E eu creio, né, que através dessa entrevista, muitas vidas vão ser alcançadas. E eu creio que a minha colaboração, né, dentro desse assunto aqui, vai falar com muitas pessoas, porque o objetivo desse podcast é trazer a conscientização para as pessoas, né, que não vale a pena tirar a sua vida por causa de uma dor. Vale a pena você tentar buscar ajuda para ser curada do problema. E assim, pessoas que têm depressão, gente, têm problema de ansiedade, tem pessoas também que tiram muita vida porque estão passando assim, a mente da pessoa está com esse problema de esquizofrenia, tem pessoas que ficam assim, agitadas demais, e a esquizofrenia também mexe muito com o emocional, é uma doença, precisa de ajuda, precisa ser tratada. Tudo começa no nosso emocional, gente. Começou a imaginar, começou a vir sentimento ruim, vai tentar distrair a sua mente, vai passear, vai fazer alguma coisa para tirar aquele sentimento da sua mente de depressão, de angústia, de tristeza, sentimento de querer tirar a vida. Você tem que pedir ajuda. O segredo é esse, é pedir ajuda e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu faço um trabalho com as mulheres forjadas na palavra e no final eu dou uma Bíblia na mão da pessoa. E é uma Bíblia pesada que eu tenho lá em casa. E assim, essa Bíblia, ela pesa 2,3 kg. E eu mando a pessoa estender as mãos.
Olha o que veio aqui para me falar aqui agora no podcast. Vai falar com alguém isso. E quando eu mando a pessoa estender a mão, fala assim, segura a Bíblia agora. E aquela pessoa vai e segura. Aí eu vou e falo assim, você está suportando, está aguentando essa dor? Aí a pessoa fala, estou conseguindo. E nós que fazemos parte da Forjada, todas nós que já frequentamos, sabemos que quando ela não aguentar o peso, a mão vai arriar. E nesse momento eu falo para a pessoa, quando você não aguentar mais, que estiver doendo o seu braço, você vai dar um grito, eu preciso de ajuda. E nesse momento, quando ela grita, eu preciso de ajuda, todas nós mulheres seguramos aqui de braço, no braço aqui debaixo do braço, apoiamos o braço e falamos com a pessoa, eu estou contigo. A sua dor é a minha dor. Então, eu estou com você, a Simara está com você, a sua dor é a nossa dor. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para te abraçar, para te acolher sem julgamento e procura uma ajuda aí de uma pessoa que é especialista, um terapeuta, um psicólogo, né, um psiquiatra, alguém que pode te acolher e ouvir você sem julgamento. Estamos aqui para te abraçar, a se livrar dessa dor e desse problema. Mais uma vez, muito obrigada por tudo, pelo tempo que dispôs, por esclarecer, né, coisas que a gente precisava ouvir. Com certeza, as pessoas que estão nos assistindo vão ser alcançadas. Eu te agradeço, né, por esse carinho, por você ter me convidado, né, e eu quero ser grata a Deus por essa oportunidade. E eu creio que essa entrevista será bênção na vida de muitas pessoas. Amém, eu também creio.